ciência e política. Agora a gente entra numa parte da matéria mais disciplinar, mas não com enfoque em pensadores específicos. A primeira característica da ciência e política é o método científico. O que seria o método científico? Para explicar ele, a gente precisa voltar para dois métodos anteriores a esse. Era uma discussão antiga sobre o método empírico e o método metafísico, que era mais abstrato. Então a gente tinha essas duas visões. A gente tinha o método empírico, mais físico, baseado em sentidos, que eram fenômenos que você observa no seu dia a dia. Por exemplo, uma maçã caindo de uma árvore, né? Isso é um fenômeno que você está observando. Ou o cheiro úmido da terra quando começa a chover. São essas coisas mais baseadas nos sentidos, em algo que você observa. O metafísico, ele já é mais abstrato, ele seria a pura razão, seriam as leis. Então, seria meio que uma fórmula de articular algum fenômeno empírico. Um grande exemplo disso é a lei da gravidade. O exemplo disso, o fenômeno observacional, era justamente a maçã caindo, que Newton percebeu, tinha essa atração da maçã para o núcleo da Terra, né? Então, todos nós estamos sendo puxados para o núcleo da Terra. E para provar, para fundamentar esse fenômeno observacional, ele usou a metafísica, a abstração. Ele criou uma lei, que é a lei da gravidade. Mas para fazer essa lei, ele teve que observar o fenômeno e ele também precisou racionalizar ela, né? Então, a gente tem tanto a metafísica quanto o método empírico, trazendo visões diferentes. O método empírico com a questão física dos sentidos e a metafísica com a questão da abstração e da razão. O que vai ser o conhecimento científico, o método científico? Ele vai tentar articular os dois. Ele vai articular tanto o método empírico, tanto quanto o metafísico. Isso é exatamente o que eu disse com a lei da gravidade. A lei da gravidade é um método científico, porque ela articulou os dois fenômenos, tanto o empírico quanto o metafísico. Então, o que seria o método científico? Seria conectar fenômenos observáveis e as leis, né? O que explica esse fenômeno observável, em vez de utilizar apenas um ou outro. Tá, a gente vai ter duas definições para dedutivismo e indutivismo. Um deles vai caracterizar o método científico também. O dedutivismo, ele visa observar de forma geral para o particular, ou seja, eles falam que o fenômeno em si não explica tudo. Então, se você vê um fenômeno acontecendo, esse fenômeno não explica tudo. Então, você tem que analisar ele de forma geral. Ele começa com abstração. Agora, o indutivismo, o início dele já é empírico. Ele fala que o fenômeno em si explica tudo, diferente do dedutivismo. Ele fala que você tem que analisar o fenômeno de forma imparcial para entender como ele funciona, porque o próprio fenômeno ele já explica tudo. Tendo essa noção, a gente percebe que o método científico ele é dedutivista, porque o fenômeno em si não explica tudo, tanto que você precisa do método metafísico também, né? Você precisa de uma abstração, você precisa formular uma lei, você precisa de alguma coisa mais racional. Enfim, você vai generalizar, vai analisar o fenômeno de forma generalista, porque o fenômeno em si ele não explica tudo. Você precisa analisar o fenômeno, ver o que tem além dele. Diferentemente do indutivismo, que fala que o fenômeno em si, ele explica tudo. Então você não precisa ir muito além. Agora a gente entra na definição de teoria em si. A teoria é um conjunto de leis e fenômenos que explicam uma realidade observável. Ou seja, a gente vai ter um conceito e uma categoria. O conceito, ele é uma definição. E a categoria, ela deriva da própria definição, mas ela está presa no conceito. Ou seja, você não pode ter uma categoria que foge do conceito inicial. O conceito ele é universal e abstrato, o que lembra muito as leis, né? O método metafísico. E a categoria ela é particular, ela é empírica, né? Ela vai derivar daquele conceito, ela vai ser mais específica.
o que parece com o método empírico, né? Um fenômeno que você observa. E exatamente por isso que é a definição, conjunto de leis e fenômenos que explicam uma realidade observável. O que é política? Bom, política é tudo aquilo que de algum modo expressa escassez para um grupo de pessoas. Vamos supor que em determinada sociedade tem uma escassez, por exemplo, não tem como oferecer educação para todo mundo. Tem alguma questão, algum problema de escassez por um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas não tem acesso a alguma coisa. Então aí entra uma série de questões. Por exemplo, se um grupo de pessoas não tem acesso a isso, como que vai ser feita essa distribuição, né? Para alcançar algo mais igualitário, por exemplo, enfim, depende também. Mas essa questão é política. É você analisar que tem algo que expressa escassez para um grupo de pessoas e pensar que vai ter que ser feita alguma distribuição. Isso é política. E essa distribuição pode ser de qualquer coisa, pode ser no âmbito econômico, pode ser no âmbito social, cultural, enfim. Saber fazer essa distribuição é política. A ciência política, ela tem um conhecimento probabilístico, ou seja, não tem como você ter certeza do que vai acontecer, é sempre uma probabilidade. Pode ser que algo aconteça, pode ser que não aconteça. A ciência política é mais probabilística e também interacionista, que é o individualismo metodológico. O que seria o individualismo metodológico? Para entender isso, vamos entrar no conceito de dois pensadores, Durkheim e Max Weber, sobre como eles determinam o que é o indivíduo. Durkheim fala que o indivíduo é determinado pela sociedade e que ele não tem liberdade para ação. Isso é o estruturalismo. Max Weber fala que existe ação social, ou seja, o indivíduo ele tem liberdade de escolha para agir. Ou seja, esse é o individualismo metodológico. E essa é a tendência da ciência política. O indivíduo ele tem liberdade sim para agir. Essa ação social, para Max Weber, é tudo o que acontece na sociedade. Tudo que acontece na sociedade é decorrente de uma ação social de algum indivíduo. Uma coisa interessante é que os contratualistas seguiriam um conceito mais de Max Weber, porque fala que o indivíduo tem liberdade de escolha para agir. E a gente sabe que o contrato social dos contratualistas, quem fazia eram os próprios indivíduos, cada um por um motivo diferente, alguma demanda, mas eram os indivíduos que promoviam isso. Então a gente vê uma tendência dos contratualistas. E bom, a própria ciência política, ela determina que o indivíduo tem liberdade de escolha para agir. Sobre a ação social, que Max Weber fala, é tudo que acontece na sociedade. Então, se você tem uma ação social e passa um tempo, ou seja, ação social é mais tempo, você consegue uma relação social. Se você tem uma relação social ao mesmo tempo, você tem uma instituição social, por exemplo. Uma ação social seria você caminhar no parque todos os dias. Com o tempo, você percebe que outras pessoas caminham no mesmo horário. Com o tempo, você faz amizade com essas pessoas. Você cria uma relação social. Mais o tempo, você pode criar uma instituição social, você pode se casar com uma delas. Então, tudo o que acontece na sociedade é em decorrência da ação social. Mas voltando, o método da tendência... A tendência da ciência política é o individualismo metodológico, ou seja, o interacionismo, que diz que o indivíduo tem liberdade e escolha para agir. A gente vai ter a escola elitista, que também vai seguir o individualismo metodológico, e a gente vai ter a escola da public choice, ou seja, escolha pública, que é totalmente o individualismo metodológico que a gente acabou de explicar. Para representar o sistema político, a gente poderia usar a representação de um triângulo. A base são os cidadãos, os eleitores. Eles têm ignorância racional, mas eles têm racionalidade na escolha. Como assim ignorância racional? Eles não sabem o que exatamente está acontecendo com os políticos que eles votaram. Ou seja, eles têm essa ignorância racional, apesar de eles terem liberdade de escolha. Eles tiveram alguma racionalidade na escolha deles e um motivo pelo qual eles votaram no político que eles votaram. Mas eles têm ignorância racional porque eles não sabem o que aquele político está fazendo naquele exato momento. Mas, enfim, a gente tem a delegação do poder
dos cidadãos. Cada um deles vai votar num político assim que eles participam da política. No topo a gente tem os políticos. Eles agem como poder próprio, eles têm ação política, são independentes, eles são os famosos leviatãs, como diria Thomas Hobbes. E eles estão na ponta, bem no topo da pirâmide. Nas laterais da pirâmide, praticamente no mesmo nível, nós temos os burocratas. São os servidores públicos, né? Eles também têm ação política e são independentes. E os burocratas e os políticos, eles dependem dos cidadãos. Por quê? Porque os cidadãos que estão delegando o poder, eles que vão votar nos políticos. E, bom, se você não tem cidadão, você não tem político, você não tem burocrata. Então, a gente vê que é basicamente um círculo, né? Eles dependem uns dos outros. Mas, enfim, o burocrata é o servidor público. A magistratura, por exemplo, alguns servidores públicos acima dos outros, mas dessa forma. E a gente vai ter os lobistas, do outro lado, que é o grupo da sociedade com influência política e econômica. Um exemplo é o sindicato. Mas, de modo geral, um grupo da sociedade que tem influência política e econômica. Você, como cidadão, você pode fazer parte de um desses grupos. Você pode... O máximo de ação política que você poderia ter seria provavelmente como lobista, que são esses grupos. Uma coisa que vai caracterizar os lobistas é o handseeking. O que seria o handseeking? Eles vão favorecer os políticos para que esses políticos, quando eles vencem, no caso, eles de alguma forma beneficiem esse grupo, usando o próprio sindicato como exemplo. Se o sindicato ele favorece um político, usa todo o dinheiro para investir em campanha dele, para fazer com que ele tenha mais votos, etc. E esse político ganha. E o sindicato, ele tá muito apertado com a questão da tributação, né? E ele fez justamente isso para que quando o político vencesse, ele aliviasse essa carga. E realmente, o sindicato vai favorecer o político vai ganhar e ele vai aliviar a carga tributária do sindicato. Então, esse handseeking é exatamente isso, e é como funciona o lobismo, como os lobistas agem. Eles vão favorecer um político para que esse político ajude eles de alguma forma. Porque quem vai colocar todo o dinheiro para a campanha do político, para movimentar, para ter mais votos, etc., são os lobistas, que depois vão se beneficiar de alguma forma. Mas qual é a questão disso? Ele está aliviando a tributação, por exemplo, do sindicato. Mas e quem que vai sofrer isso? Não vai ser o próprio Estado que vai sofrer com isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar essa carga que ele aliviou em outro setor. Ele geralmente vai colocar em cima de outro setor. Ou ele vai cobrar imposto, vai aumentar a inflação, enfim, uma série de questões. Ele vai jogar em outro setor. Então, de modo geral, esse que é o handseeking. Agora a gente tem alguns modelos interessantes, que é o Political Business Cycle, que é um fenômeno comum nas sociedades modernas. Que é, no caso, o que os políticos fazem para serem reeleitos. Antes de uma eleição, todos os políticos têm o incentivo de criar desenvolvimento artificial, manipular a política fiscal, monetária, enfim, eles fazem uma série de modificações para poderem ganhar. Então, são políticas que têm bons efeitos no curto prazo, ou seja, que vai aumentar emprego no curto prazo, diminuir juros de curto prazo, só que ela vai ter efeitos ruins no longo prazo. Vai aumentar a inflação, baixa taxa de poupança, expansão do gasto público. Só que depois das eleições, o efeito termina. E daí os políticos vão reverter a situação, né? Vão aumentar os impostos, diminuir a expansão monetária, vai trazer taxas de juros ao normal. Enfim, esse political business cycle é justamente para fazer com que você seja votado novamente, você vai trazer um crescimento, trazer emprego, você vai fazer uma série de mudanças perto das eleições para que eles votem você novamente. E quando você for reeleito, você vai reverter a situação, aumentando imposto, enfim, corrigindo aquilo. Outro fenômeno é o Pork Barrel System.
Interessante, todos esses nomes são em inglês, ou seja, não é algo que acontece só no Brasil, na verdade é algo que acontece no mundo inteiro. Que é basicamente, projetos geralmente relevantes são aprovados porque o voto de um deputado é importante. No caso, o que acontece? A gente vai ter o colégio eleitoral e um deputado vai propor um projeto que seja construir uma praça, alguma coisa assim, que é realmente relevante. Só que o presidente sabe que o voto do deputado é importante para ele. E se ele ajudar o deputado, por exemplo, influenciando para que as outras pessoas aprovem o projeto dele, ele já tem um voto a mais. Mas, de modo geral, a prática Pork Barrel é uma prática onde os políticos direcionam direito público para projetos irrelevantes e que geralmente são aprovados porque o voto do deputado é importante para o presidente. Por último, é o conceito de handseeking, que eu já tinha explicado, mas, de modo geral, ciência política engloba tudo isso que nós falamos.